Oi gente, tudo bem? Eu sou a Raquel da Módulo Arquitetura e hoje eu tô aqui na Bela Vista, em São Paulo, para mostrar um apartamento para vocês que nós reformamos faz mais ou menos uns 2 anos para um casal de clientes super queridos, que a gente fez uma reforma para eles lá na Riviera e depois eles quiseram trazer a gente aqui para São Paulo para fazer. Antes que vocês perguntem, sim, fazemos reformas em São Paulo e em todo o Brasil. Eu espero que vocês gostem. É um apartamento de mais ou menos 200 metros quadrados e vem comigo para mostrar para vocês como ficou espetacular essa reforma. Mas antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like e deixar um comentário. Começando pelo hall de entrada do apartamento, a ideia era fazer algo clean, sem muita informação, mas que ao mesmo tempo impactasse a pessoa que entra, que chega no hall pelo elevador. Eles têm um hall exclusivo deles e o elevador está bem de frente para essa parede. Então por isso nós optamos por colocar esse revestimento, que eu não lembro o nome, mas que é lindíssimo, é um revestimento da Ritalho, que ele tem esse brilho. Então a gente iluminou ele por cima, nós criamos uma caixa em volta, né, para abraçar o revestimento. Essa caixa é de gesso e nós criamos esses 2 pontinhos mini ali em cima para iluminar e fazer uma iluminação bem neutra, né? Só para dar esse up no revestimento. Aqui nós criamos esse aparador de marcenaria, que ele tem uma cor quase igual à cor que a gente escolheu para pintura, isso foi proposital, e colocamos esse vaso central para dar esse impacto quando a pessoa entra no ambiente. Aqui, na entrada social, a gente dá de frente para a sala de TV. A ideia era criar um ambiente bem aconchegante, então nós revestimos toda essa parede com marcenaria. Nós colocamos também 2 tons de marcenaria, que é o cinza e o amadeirado, que é algo que a gente usa bastante, vocês vão ver em vários projetos nossos. A madeira que nós escolhemos é o Itapuã, da Duratex. E aí o que a gente fez? Fez uma panca conectando todos os espaços aqui embaixo, né? Essa parte que nós criamos para colocar essa planta, que é uma espada de São Jorge que eu plantei, fui eu mesma que plantei faz 2 anos. Até tem um vídeo dela, se eu achar eu vou postar. Que ela tava desse tamanho, olha o tanto que ela cresceu, eu fiquei bem feliz de ver ela viva aqui, bonita. Aqui a gente tem o rack é um pouco menor, a gente deixou esse local aqui exatamente para colocar uma planta mesmo. Aqui o rack avança um pouquinho da panca, foi de propósito, para que fique mais leve, né? Uma boa estratégia, inclusive é uma dica da Módulo, é desconectar esses elementos para a gente ter um móvel mais leve e com mais graça, né? Com mais estilo. Aqui a gente fez o painel, né? Que vira e vai para o corredor da área social e ele é todo iluminado por cima e por baixo. E aí deu uma valorizada boa na marcenaria. Aqui na ponta, nós criamos esse móvel com esses nichos que é para colocar alguns objetos, algumas peças de viagem, peças de decoração. E fizemos esses 2 espaços aqui, ó, que tem essas portas para guardar aquela baguncinha que a gente quer escolher. E também fez uma brincadeira com as cores da madeira e do cinza. Aqui a gente tem uma cortina, né, que é uma janela que dá para varanda. A gente colocou um voal e o sofá era para ser assim, ela falou assim para mim, Raquel, eu quero o maior sofá possível, porque eu quero ficar relax com a família e o mais confortável possível. Então a gente optou por um sofá bem grandão, mas com os braços finos, é uma coisa que já vem usando faz tempo e tá cada dia mais em alta, né, para você ganhar mais espaço no sofá de assento. E aqui a gente tem o sofá retrátil, ele abre pra caramba aqui, por isso a gente optou por não colocar a mesinha de centro, porque ele abre muito, é para ver TV, é para assistir um cinema, e o encosto reclinável. Então a ideia era esse mesmo, como a gente tem um espaço grande aqui de sala de jantar e tudo conectado, era fazer com que esse ambiente abraçasse as pessoas e ficar o mais confortável possível para assistir um filme.
Outro item que eles pediram pra gente foi que a gente criasse um espaço para eles guardarem pratos, guardarem taças e também para colocar adega e cervejeira. Então nós criamos esse balcão aqui que ele aproveita e faz divisa entre a sala de TV e a sala de estar. Esse balcão foi projetado em pedra, então ele tem o tampo, as duas pernas laterais e a base de quartzo, e a marcenaria está aqui no meio. Aqui nós temos 3 portas no fecho-toque de marcenaria. Aqui eles guardam as taças, os pratos, etc. Aqui nós temos a adega seca, nós colocamos esse vidro aqui na frente para conseguir ver as garrafas. Aqui em cima nós temos 2 gavetas para utilidades, né? Aquelas coisas de abridor de vinho, esses itens é sempre bom ter uma gaveta para poder guardar. E aqui nós temos espaço para 2. E aqui nós temos uma cervejeira e uma mini adega. Aqui a gente fez uma bandeja. Eu adoro bandejas, eu amo bandejas, vocês vão ver bandejas em todos os projetos. E eu adoro montar as bandejas. Então, os tons que a gente optou por colocar aqui foram o azul, que vocês vão ver que ele se repete em alguns itens de decoração, né? Isso também é uma característica dos nossos projetos, de colocar o tom, ele indo aparecendo na decoração, em todos os ambientes da casa. Então, nós optamos pelo azul e pelo rosé. Então, o azul, ele tá nas 2 taças e nesse vaso. E aí o rosé, ele tá em 2 taças e essas 2 flores que são lindas. Olha que lindo. E aí nós montamos essa bandeja com a madeirinha, tem um detalhe da madeirinha e o espelho. Na divisa aqui na parede, não sei se vai dar pra pegar, a gente colocou um quadro que optamos por um quadro. Primeiro que a Karina, ela queria um quadro que tivesse um rosto de uma mulher e flores. Foi uma coisa que ela colocou e eu falei, achei super legal, abracei a ideia. E a outra coisa que a gente quis colocar um elemento que chamasse atenção para tirar a atenção do ar-condicionado que está em cima dele. Então foi bem feliz essa escolha, porque ninguém olha para o ar-condicionado, todo mundo olha para o quadro. Aqui nessa parede eu quero mostrar para vocês, a gente tem um painel, que como o painel da TV, da sala, ele também tem iluminação em cima e embaixo. Mas 2 anos depois, a gente chegou aqui e ele não está acendendo. Eu acho que deu algum problema no reator, é bem provável que tenha dado um problema no reator. Então ele tem fita LED em cima e embaixo, que ilumina para a parede, então ele fica super leve, parece que ele está flutuando. E esse quadro foi o Márcio que pediu para colocar, ele falou, olha, eu quero uma foto aérea da Paulista. Então a gente procurou um fotógrafo e esse quadro foi feito especialmente para ele. Olha que lindo que ficou. Já a sala de estar, a ideia também era fazer um ambiente aconchegante, mas a gente sabe que estar é uma proposta diferente, né? É um lugar mais para você receber amigos, sentar para conversar, tomar um drink, comer um aperitivo. Então nós optamos por dar uma clareada nesse ambiente. Vocês vão ver que o sofá é um sofá bem claro, né? Ele é quase branco, ele é um off-white. Colocamos um sofá com modelo de pezinhos para dar uma leveza, porque a gente tem esse tapete e tem uma continuidade no painel. Então se a gente colocasse fica aí, dica da Módulo. Se a gente colocasse um sofá que fosse até o chão, esse ambiente ia parecer um pouco mais pesado. Então o sofá de pezinho é uma boa pedida para quando você quer trazer uma leveza para o ambiente. Nós optamos por esse modelo de sofá, também com os braços bem fininhos. Criamos esse painel, que eu já vou mostrar para vocês, que pega toda a sala de jantar e emenda com um espelho lá na frente. Colocamos os 2 quadros e aqui a gente vê uma conexão bem legal de cores, que essa é outra dica da Módulo. Conectar as cores do ambiente e dos ambientes entre si. Então, aqui a gente tem um cinza meio azulado, né, com uma moldura preta, que já apareceu num outro quadro ali. A gente desce com o azul nessa mantinha, coloca um azul bem escuro nas almofadas e um bordô ali. Esse bordô, ele acaba se repetindo aqui no livro, e aí aqui a gente tem outros tons de cinza e cobre que já apareceram, tanto naquele adorno da sala que eu mostrei para vocês, quanto no revestimento do hall de entrada, lembra? Então, essa foi a ideia para a sala de estar, né? A gente também tem uma mesinha lateral, que a cor dela, a laca, ela é com pintura em laca. A cor dela se conecta com essa mesinha, que tem o canto arredondado, a mesinha de centro, que tá super em alta, esses cantos arredondados hoje. E o painel que vem andando até a sala de jantar. Esse painel, ele também é iluminado em cima e embaixo.
na entrada do gourmet, né, que é da sala de estar para a varanda, nós tínhamos anteriormente uma esquadria de alumínio, daquelas de portas de correr. E aí nós abrimos, nivelamos o piso, que é uma coisa que vocês já devem ter visto em outros apartamentos nossos, esse nivelamento. Aqui a gente tem um piso amadeirado dentro e um piso de porcelanato fora, mas o nivelamento foi essencial para ampliar o ambiente. E aqui nós trocamos a esquadria pelo envidraçamento. O legal do envidraçamento é que a tendência é ficar aberto a maior parte do dia, mas às vezes em algumas ocasiões você tem a opção de fechar. Se você estiver fazendo um churrasco, tiver uma fumacinha ou um cheirinho de churrasco, você poder fechar e deixar o ambiente interno totalmente desconectado da fumaça. Eles tinham uma churrasqueira nada funcional e parecia que era super apertado o espaço que tinha aqui. Se eu achar a foto, vocês vão entender o que eu tô falando. Então, a gente manteve a locação das coisas, né? A gente manteve uma churrasqueira a carvão aqui, com a grelha de inox, mantivemos a pia aqui, mas criamos algo mais funcional que passou a ser usado efetivamente. Então, aqui a gente tem em cima o armário superior, também no mesmo esquema, vocês vão ver que, né, se repete em vários lugares da casa, a marcenaria com essa fita, né? Aqui nós criamos a gente veio com o mesmo revestimento da sala, que é o Anticato Travertino, que é o meu queridinho, é o revestimento que eu mais amo do planeta, tem na minha casa, só falta eu dormir agarrada nele, é impressionante. Ele aparece em vários projetos, já falei sobre isso, é um revestimento super atemporal, e é por isso que a gente usa ele bastante. Além de ser atemporal, ele é um revestimento que combina com tudo. Então, ele veio para esse projeto também. Ele veio de dentro da casa, de dentro do apartamento, saiu aqui, conectou aqui com a churrasqueira. Aqui nós pegamos a pedra, fizemos esse frontão, né, o backsplash mais alto mesmo, para pegar toda a parte de trás da churrasqueira. Para quê? Primeiro porque facilita a limpeza, né? Se eu colocasse esse daqui, gordura, essas coisas com o tempo tem perigo de manchar e de ficar encardido. E o granito é muito mais fácil de limpar. E também para a gente ter menos elementos. Quanto menos elementos a gente tem, maior parece que é o espaço. Então a gente conectou toda essa parte aqui, veio aqui e abraçou a churrasqueira aqui na lateral. Aqui colocamos uma coifa de inox, o braseiro, né, que a gente faz muito, embutido na pedra, de inox também. E revestimos essa parte de baixo com o mesmo revestimento que vem da sala também, que é o anticato. E aí aqui embaixo a gente também tem o armarinho para guardar as baguncinhas na marcenaria. Mesa, optamos pela madeira, né? A gente acha que a gente queria trazer esse elemento madeira aqui para fora, para a varanda também. As cadeiras de telinhas, eu sou fã. E a Karina, que é a cliente, ela também gosta muito dessas cadeiras. Elas estão no amadeirado, que também orna com a madeira da mesa e com a madeira do piso da sala. E aí a gente tem um espaço um pouco menor aqui na varanda, né, que a gente conseguiu colocar duas poltronas. São duas poltronas que têm uma largura legal, ela tem mais ou menos 80 centímetros de largura, mas que elas são mais magrinhas. Então fica a dica da Módulo, quando você tiver menos espaço para você colocar poltronas ou outras peças de decoração, procurem as peças mais magrinhas, que tenham os braços, as pernas mais alongadas, que não sejam muito robustas, porque se for muito robusto, parece que o ambiente está mais apertado. Então nós colocamos as duas poltronas, os dois puffs que eles pediram, a gente trouxe esses puffs no azul para quando eles receberem os amigos, poderem colocar os puffs ali dentro, também combinar com a decoração interna. E aqui no fundo, a gente tem a área técnica de ar-condicionado, né, que é onde fica a condensadora do ar-condicionado, que atende todos os quartos. Essa máquina fica aqui e aqui a gente criou um sistema, tudo de alumínio, e a gente criou um sistema de envidraçamento para poder abrir ela totalmente, se precisar fazer uma manutenção, poder fazer também, e acabou ficando uma área decorada ali. E essa parede a gente trouxe o elemento geométrico que aparece em alguns pontos do projeto e já nós trouxemos ele para cá no cinza e no preto para dar uma alegria para a decoração. Essa sala de jantar tem algumas histórias. A primeira é o painel que vem da sala de estar e se conecta com a sala de jantar, que era para estar iluminado, mas não está, mas tudo bem, vocês vão entender a hora que eu colocar a imagem. E ele se conecta com esse espelho que nós criamos para ampliar o espaço mesmo. Essas duas bases, eu vou até afastar aqui para vocês verem. Essas duas bases de mesa são duas bases de travertino que eles já tinham no apartamento. Eles tinham essas duas bases com uma mesa de pedra também com um tampo de pedra.
E aí o Márcio falou assim, Raquel, eu quero usar essa mesa, essas bases, porque eu acho elas muito bonitas. Aí eu na hora, oh my God, onde que eu vou colocar? Mas a missão dada, a missão cumprida. E eu achei elas bonitas porque eu gosto dessa pedra. Então a gente deixou ela aqui, aí foi pensando, porque a gente tinha no projeto inicialmente colocado uma mesa para comprar, uma mesa nova. E eu falei, já que a gente escolheu o revestimento do anticato travertino da Pazinato para colocar na parede, ele se conecta com a varanda, como eu mostrei para vocês, por que a gente não usa travertino aqui na base da mesa e coloca um tampo de vidro que vai ficar super leve e vai ficar super bonito refletindo no espelho? E aí dei a ideia, eles super toparam e eu gostei muito do resultado, me surpreendi, na verdade, porque essa base é uma base, ela é uma escultura, né? Então ela não deve ficar escondida num tampo de pedra, ela deve ficar aparecendo num tampo de vidro. Então, parece que foi proposital e parece que a gente comprou para fazer isso mesmo, mas eram duas bases que eles já tinham aqui no apartamento. As cadeiras, a gente optou por um tom acima das cadeiras de fora para conectar um pouco mais com o piso amadeirado, que eu já vou falar para vocês sobre o piso amadeirado. Escolhemos um tom acima e escolhemos esse tecido azul. Nós gostamos muito, eles gostam muito de azul, é a cor deles, né? A cor do cliente, esse azul. Então nós optamos por colocar aqui. As cadeiras, a cadeira de cabeceira tem braços e as outras 6 cadeiras não tem braços. O lustre, o pendente. Nós optamos também por colocar um pendente bem leve para não gritar com o restante da decoração, porque a gente tem aquelas prateleiras de serralheria ali em cima. Se a gente colocasse um pendente pesado aqui, o que ia acontecer? A gente ia acabar escondendo as prateleiras e não é essa a ideia. Então a gente optou por colocar esse, que tem uma cor metálica, ele vai puxar um pouquinho mais pro dourado do que pro cobre, mas aí a gente conectou com o centro de mesa dourado, e também o dourado é um item que aparece em alguns pontinhos do projeto também. E aí a serralheria ali também, que aparece, vocês viram que ela aparece no quarto da Gabi. Onde mais a serralheria aparece? Nos pés das mesas de cabeceira da Suite Master, e aqui ela aparece também. Então nós criamos esse nicho de serralheria, mandamos pintar da cor que a gente queria e fizemos os nichos de MDF para dar um charme e colocar uns elementos decorativos ali em cima. Sobre o piso que eu ia falar para vocês, é isso. Esse piso ele já existia, esse piso de madeira ele já existia. E aí eles deram essa missão pra gente de manter o piso. Na hora que eu entrei aqui eu falei, meu Deus, tomara que eles não queiram tirar esse piso. E aí eles falaram, não, a gente vai querer manter. Ufa! A única coisa que me preocupou foi porque a gente fez o que eu ainda vou falar pra vocês. Nós fizemos algumas alterações de alvenarias e eu falei, meu, como é que eu vou resolver essa questão de alvenaria? Mas deu pra resolver, a gente fez as emendas e tal, chamou uma empresa especializada. Isso é muito importante, chamar empresa especializada quando você for fazer uma revitalização, porque ele já estava há muitos anos, esse apartamento, se eu não me engano, tem uns 20 anos. Ele já estava com muitos anos de uso. Então, quando for chamar alguém para fazer uma revitalização, chama uma empresa especializada para restaurar ele. Aí agora eu vou mostrar para vocês a cozinha, tá? A gente saindo aqui, a gente vai para a cozinha, mas eu quero mostrar exatamente o que a gente fez de alvenarias. As alterações começam agora, as alterações civis. E aí agora eu quero mostrar pra vocês a missão impossível desse apartamento. Esse espaço aqui que eu tô, exatamente, até o final da geladeira aqui, era o lavabo do apartamento. Então eles tinham o lavabo muito conectado com a sala de jantar, que era uma coisa que ela não queria mais, e uma cozinha muito reduzida, porque a cozinha acontecia só nesse espaço aqui, né? Aqui a gente tinha uma porta de entrada, que já ia direto para a área de serviço, e a cozinha era bem reduzida. Então ela falou, Raquel, quero ampliar a cozinha, pegar todo esse espaço do lavabo e ampliar a cozinha, e a gente mandou o lavabo para onde era o banheiro de funcionários. A gente fez uma coisa bem funcional com 2 portas que depois eu vou mostrar para vocês. Então entrando aqui na cozinha, o espaço onde era o antigo lavabo, nós temos
esse móvel, que é um móvel que tá bem funcional, que eles deixam todos os aparelhos aqui em cima, cafeteira, torradeira, micro-ondas aqui em cima, né, com os nichos também, as cores de marcenaria, todas se conectando com o restante do apartamento, que vocês vão ver mais pra frente. Micro-ondas, um armário alto, nicho para ficar bem funcional. Nicho da geladeira, que a gente vem vindo, tem o nicho da geladeira. Aqui a gente se preocupou bastante em 2 pontos, né? Bem na entrada a gente teve que criar o armário chanfrado para poder circular bem, né? Se a gente não tivesse feito esse chanfro, ia ficar um pouco apertada a circulação. E aqui também a gente não avançou tanto o balcão para manter uma circulação aí de pelo menos 80 centímetros. E aí aqui a gente tem essa faixa que vem na marcenaria, né? Na parte amadeirada da marcenaria e acaba aqui. Aqui eles também têm um móvel embaixo, né? De portas com a cava. Ó, a cava aparecendo aqui e o perfil, a fita. Isso é uma coisa que eu acho bem legal, que dá um charminho na decoração. É colocar o perfil cava e colocar a fita de outra cor, né? Ela fica bem charmosa. E aqui a gente fez também com pouca profundidade, que era só para ela colocar esse forninho e algumas outras coisas aqui, mas para manter uma circulação generosa, para ter uma pessoa aqui e a outra pessoa passar tranquilamente sem esbarrar. Aqui em cima ficou um nicho para colocar coisas de café e tal, que ela acabou depois colocando os pratos. E aqui a gente tem um armário um pouco mais alto para aquelas coisas que acaba não mexendo muito no dia a dia. Bancada. Nós optamos, esse é um material que eu gosto bastante de usar, porque eu acho ele bem, como que eu posso dizer? Ele combina com todos os materiais que a gente tem hoje no mercado de acabamentos, de revestimentos e tal. É uma coisa também bem atemporal, que é o Itaúnas. Nós viemos com esse L, ela quis que a gente fizesse esse L para eles poderem fazer as refeições rápidas aí do outro lado da bancada, deixar as banquetas e fazer as refeições rápidas aí enquanto ela cozinha, né? O marido e a filha ficarem conversando com ela. Fizemos esse L, né? A bancada em L. Aqui nós fizemos esse nicho para ela colocar, ó, e realmente ela acabou utilizando para colocar os potinhos com temperos, com algumas outras coisas. Outro armário superior. A gente tem bastante armário aqui de baixo, área molhada super funcional, cuba que eu amo, eu sempre mostro pra vocês, deixa eu até tirar esse copinho daqui, mas uma cuba que eu amo, que é uma cuba da Frank, eu não lembro exatamente as medidas dela, mas eu acho que ela tem uns 90 por 45, 50, não sei exatamente, mas ela tem uma profundidade muito boa e isso é muito bom. Eu particularmente considero as cubas maiores mais funcionais que as cubas duplas, né? A gente tem muito mais espaço para colocar panela, para lavar e tal. Essa torneira, que eu também uso muito, vocês com certeza já viram ela nos nossos projetos, que também é da Frank, né? Torneira não, é um monocomando, água quente e água fria. E temos aqui o porta-detergente. Aqui ela optou por não fazer a lixeirinha, ela prefere ter a lixeirinha embutida no... Embutida não, ela optou por não fazer a embutida, colocar em cima da bancada, a lixeirinha. Cortina rolou, normal. E aqui a gente tem um bom espaço de área seca também para cozinhar. Ela tem um bom espaço mesmo, tem como colocar os alimentos aqui sem estarem na área molhada. Coifa, forno e cooktop. Gaveteiro, né, que a gente sempre tem, que tá um pouquinho aberto. E aqui o porta-tempero, também ficou com uma medida bem generosa, então deu para colocar bastante coisa aqui no de cima. Aqui foi uma solicitação que ela fez, que ela acabou usando para outro fim, que era de ter uma mini horta. Sabe aqueles vasinhos que a gente tem, que a gente consegue colocar água embaixo, eles ficam chupando a água pra planta crescer? Então, a gente tinha colocado aqui, ela acabou mudando, ela falou, Raquel, eu não me adaptei e tal. E aí, no final das contas, ficou super fofinho. A serralheria que eu mostrei pra vocês ali na sala de jantar também aparece aqui. Ficou com pouca profundidade justamente para manter essa circulação, né? Não tinha como ter uma profundidade maior esse móvel, mas olha como ele ficou bonitinho e super funcional. E aqui ele serviu de anteparo para colocar a lixeira reciclável e a lixeira orgânica. E a porta social tá aqui atrás de mim. Opa, peraí, esqueci de mostrar esse revestimento verdinho muito lindo, que eu sou apaixonada, que a gente também tem ele no apartamento praia, só que no branco,
que é um revestimento geométrico da Porto Belo. É mais um elemento geométrico que aparece aqui no apartamento. Agora a gente está num ambiente que teve uma modificação bem incisiva, que era um mini quarto que também funcionava como escritório. E ele, anteriormente, ele era como se fosse um quarto de funcionárias, mas ele tinha uma porta abrindo para a área social da casa, do apartamento. Então, o que a gente fez? A gente quebrou essa alvenaria, né? Abriu um vão aqui de mais ou menos 1,60 m. Criamos um escritório para o Márcio, que ele às vezes trabalha bastante de casa, então ele pediu pra gente fazer tipo esse home office que veio a calhar agora também na pandemia, né? Que todo mundo criou um home office dentro dos seus apartamentos, então ele já tinha aqui. Colocamos um mapa mundi, porque ele é um cara que viaja muito, é uma família que viaja muito, então ele pediu pra gente colocar esse mapa mundi na parede. Fizemos aqui um gaveteiro, né, para ele guardar os objetos, documentos, etc. E aqui nós fizemos um armário funcional, né, que é aquele armário que dá para guardar aquelas bagunças, sapateiro, bolsas, etc. Então tudo, documentos, fica tudo guardado nesse armário. E eu queria mostrar para vocês o que a gente fez no piso. Lembra que eu falei antes a respeito dessa questão do piso, que eles queriam manter, eu também queria manter o piso de madeira, mas que a gente estava um pouco preocupado como iam ser as emendas nos lugares onde a gente tirasse a alvenaria. E aqui ficou muito legal, ficou muito bom, eu queria mostrar para vocês, acho legal vocês verem isso, que ficou imperceptível, né? Aqui a gente teve que colocar uma régua nessa posição, porque a gente tinha uma soleira aqui que separava da área dos quartos, a porta era aqui, então a gente transferiu a porta para cá, e aí aqui a gente conseguiu colocar no mesmo sentido das réguas que estavam anteriormente. É aquilo, né? É uma adaptação, não fica 100% perfeito, mas se eu não tivesse falado, provavelmente vocês não teriam visto. E aí aqui a gente tem a porta... Ai, caiu aqui. Ai, caiu. Peraí, com licença. Deixa eu... Consegui prender isso aqui? Como é que prende isso? Ai, Jesus, vai ter que prender. Opa! E aqui a gente tem a porta que vai para o lavabo. É uma portinha bem pequena, era o espaço que a gente tinha na época, né? Não tínhamos mais espaço do que isso. E aqui nós criamos o lavabo da casa, o lavabo oficial, que saiu lá da cozinha, que eu falei para vocês, e a gente criou ele aqui. Ele tem duas portas, então ele serve tanto como banheiro para funcionários, como lavabo para as visitas deles. Então uma porta dá para a área de serviço, que eu já vou mostrar para vocês, e a outra dá aqui para o escritório. Ele é micro, ó, até para passar aqui ele é bem pequenininho, mas ficou bem funcional. Então a gente também fez uma cuba escavada, aqui a gente criou esse dente, né, esse recuo para poder passar, porque senão ele ia avançar aqui na circulação, não ia ficar legal. Criamos uma cuba boa, também de quartzo, como nos outros ambientes, nos outros banheiros. Colocamos esse revestimento aqui, que também tem um brilho, né? Tudo bem clarinho para parecer que o ambiente é maior mesmo. E aqui a gente colocou esse espelho com essa moldura dourada para ficar um ar romântico, uma coisa bem interessante, bem gostosa. Aqui o vaso, né? Pequenininho. E aqui a gente tem uma porta que vai para a área de serviço. Vem cá. A área de serviço conecta com a cozinha, que eu já mostrei para vocês. Fizemos uma bancadona grande. O filtro ficou aqui, eles optaram por deixar. A gente tem alguns clientes que pedem para deixar o filtro na área de serviço e eu acho super funcional, porque às vezes é um filtro mais volumoso e aí acaba ficando mais escondido na área de serviço. E aí aqui a gente tem o nicho para lava e seca, o armário, né, a parte da marcenaria que também tem aquela mesma pegada, que eu já mostrei para vocês anteriormente, um balcãozão, a gente colocou um sistema de varal bem legal, bem funcional, que desce, ó, ele desce um por um, então fica mais fácil de manusear. Aqui ele também, ó, esses daqui, descem na manivela, para quem cuida de casa,
Quem tá acostumado a pendurar roupa sabe a diferença que isso faz. E aí aqui a gente tem um armário que eles já tinham na época, né, que a gente só manteve e trocou o revestimento todo da área de serviço. Então, para mostrar um pouco melhor para vocês, a alteração que a gente fez na planta foi essa. A gente demoliu essas paredes aqui, demoliu esse trecho do lavabo e ampliou a cozinha, já conectou a cozinha diretamente com a sala de jantar, ela ficou um pouco mais aberta. E aí aqui, onde era o banheiro de funcionário, acabou se tornando um lavabo. A gente tem esses dois acessos aqui do lavabo para a área de serviço e para o escritório do Márcio. Agora a gente está aqui no quarto da Gabi, eu vou mostrar para vocês. É um quarto que tem mais ou menos 3 metros por 2,5, não é um quarto grande. E a gente, como aqui era uma cama de solteiro, então a gente conseguiu manter uma circulação bem legal e fazer um quarto funcional para ela, para dormir e para estudar. O armário, aconteceu a mesma coisa que a suíte. Ela tinha um armário super funcional, que já atendia as necessidades delas, mas aqui não tinha porta de espelho. Então, o que a gente fez? Utilizamos toda a caixaria do armário, a parte interna, que estava em branco TX, e fizemos um revestimento pela lateral e as portas de espelho, que deu uma boa ampliada no quarto. Aqui foi unânime colocar a porta de espelho para dar uma ampliada mesmo. Então, nós colocamos uma cama de solteiro. Embaixo, ao invés de criar uma mesa de cabeceira, nós fizemos essa bancada, né, que funciona como uma cômoda para ela, onde ela consegue guardar livros. Nesse trecho a gente tem, ó, a gavetinha menor. E aqui nós temos as gavetas maiores, ó, todas em fecho-toque, não travou nenhuma, hein? E uma área de estudo para ela, né? Nós fizemos a bancada, não é uma bancada também muito grande, mas tem espaço para ela sentar sozinha aqui. Optamos por fazer sem pé, para também dar uma leveza na marcenaria, né? Sempre que a gente cria um pé, um apoio no chão, o móvel acaba parecendo um pouquinho maior. E o ideal, uma coisa que a gente acha que é uma dica para vocês, para ambientes menores, é não criar muitos móveis desconectados, porque senão você fica com aquela impressão de que tem muita informação. Por isso nós demos essa continuidade, criamos essa outra gaveta aqui, ó. Tem uma gaveta aqui e esse painel que faz ele sobe e vai no forro até a porta de entrada e delimita, né, a circulação. Ele mostra que a gente tem a circulação. Aqui nós criamos essa peça, né, de serralheria, a gente mandou fazer de serralheria nas medidas e fizemos as prateleirinhas e os nichos de MDF amadeirado para ela colocar os livros, colocar alguns objetos, algumas fotos dela. E ficou bem charmoso aqui, ficou bem funcional para ela também. Esqueci de falar uma coisa, o painel da cama. Eles gostam bastante de desenho geométrico, então nós criamos esse painel também sem muitas informações. Atrás a gente tem essa chapa de madeira, tá vendo que ela sai aqui e forma essa fita que envolve todo o quarto. E na frente nós fizemos esses quadrados, esses retângulos no cinza, que também é o MDF que aparece no restante do apartamento. Agora a gente tá aqui no banheiro da Gabi, que é um banheiro que é um xodozinho meu desde que a gente fez. Eu adorei fazer ele, eu já tirei várias fotos aqui nesse banheiro. E eu tenho um carinho especial por fazer banheiros de meninas. Não sei se é porque lembra minha adolescência, mas eu amei fazer esse banheiro e o quarto também. Então eu vou mostrar pra vocês primeiro a bancada. Nós fizemos uma bancada de quartzo em cubo escavada, com uma mesa rebaixada para ela acomodar as coisinhas dela de uma forma mais prática. Um frontão e uma mesa que corre até aqui em cima do vaso, né? Esse é um truque que a gente faz para parecer que o banheiro é mais longo, que ele é maior, que ele tem um comprimento. Fica aí, dica da módulo. Para parecer que o banheiro é mais comprido, aumenta a bancada, aumenta ela em cima do vaso, super funciona. E aqui nós criamos esses nichos, que ficou um charme e ficou funcional, né? Às vezes é um pouco difícil alinhar a estética com a funcionalidade. E aqui ele ficou bem legal para ela acomodar as coisinhas dela. Então, ela tem essas portinhas, ó. Tem 3 portinhas, tem essa e tem essa, que abrem e ela consegue guardar as coisas que ela prefere deixar escondido e deixar aqui fora
mais organizado, com algumas pecinhas de decoração, fica mais bonitinho. O revestimento, gente, eu não lembro, me perdoem. Faz 2 anos que eu entreguei esse apartamento, é muito revestimento para lembrar. Mas ele lembra um pouco um ônix e a intenção foi fazer, se vocês quiserem, se vocês tiverem dúvida, coloca aí nos comentários, tá? A intenção foi colocar um que tivesse menos veios, não como o Calacata ou como o Carrara, que tem mais veios. Esse daqui ele tem poucos veios para não gritar muito, por ser um banheiro pequeno e também para ornar com o revestimento amadeirado que eu vou mostrar para vocês. Ela pediu que tivesse, foi um dos pedidos dela, isso eu lembro até hoje, que ela pediu que tivesse um revestimento amadeirado no box. Então nós colocamos ele no piso, subimos ele na parede e fizemos esse nicho branco no mesmo acabamento no quarto da bancada. E aí aqui nós fizemos um ralo square, que é um ralo oculto, né, que ele fica totalmente escondido no piso, não aparece o ralo. Suíte de visitas. Nós fizemos uma coisa bem clean, para ter espaço mesmo, até para eles poderem guardar algumas coisas do dia a dia. Nós mantivemos praticamente tudo como estava, então o piso é o mesmo piso que já estava no apartamento. E nós criamos o armário, é o mesmo armário que estava já no apartamento, nós trocamos só as portas, porque elas estavam um pouco amareladas, então nós trocamos por portas bem branquinhas, então você vai ver, dá para perceber uma pequena diferença de nuance de cor da lateral para a porta. Esse nicho, eles tinham umas portas de vidro, se eu não me engano, mas eram umas portas transparentes. A gente também trocou essas portas por portas de MDF, também fazendo aquela história da cava com a fitinha, né, para chamar para o resto da marcenaria do apartamento. E aqui nós colocamos o painel da cama, igual ao do quarto da Gabi, só que no amadeirado com branco para ornar com o restante da marcenaria. E aí ficou a cama de solteiro e uma poltroninha aqui para fazer um charme. Ah, mais uma coisa. Nós quisemos dar uma continuidade para essa parede não ficar sem nada, porque eles falaram, a gente não vai colocar televisão, acaba não usando e tal. Nós não quisemos fazer painel para não diminuir, né? Porque se a gente fizesse painel nas 3 paredes ia reduzir muito o quarto. Dica da módulo, não fazer painel em todas as paredes quando você tem um ambiente pequeno, porque ele pode reduzir o quarto. E então nós criamos só essa faixa bem levinha num tom acima da parede, para delimitar e para dar um charme para essa parede. Agora o banheiro de visitas. Esse banheiro, ele ficou só com um revestimento, então ele ficou com um acabamento bem mais clean que os outros, tá todo clarinho. Aqui eu me lembro, o revestimento é um Calacata polido, né, que ele tá com um tom já um pouco puxado para o dourado. Nós fizemos todas as paredes no Calacata, e aí a gente tinha um espacinho pequeno, né, para fazer a cuba, que aqui deve ter mais ou menos uns 70, 80 centímetros no máximo, nem isso. E aí criamos essa marcenaria no mesmo esquema das outras, né, com o perfil, mas aqui no branco, para não destoar dos outros tons que a gente colocou no banheiro. Cuba escavada no quartzo e o espelho colado na parede. Agora aqui na suíte do casal, bem na entrada a gente tem 2 closets, que um é dela e o outro é dele. Eles já tinham esses armários aqui, né, no apartamento antes da reforma, e ela falou, Raquel, você acha que tem necessidade da gente desmontar, né, demolir o armário, fazer um armário novo, já que eles funcionam tão bem pra gente? Aí a gente avaliou e falou, não, vamos manter,
né, esses armários, a estrutura deles. Eles já tinham essas portas de espelho. As portas de espelho, elas são legais porque elas ampliam, né, o ambiente, a gente já sabe disso, já falou bastante aqui sobre isso. Então nós optamos por manter. A única questão que a gente tinha é uma marcenaria branca, né? As laterais deles são brancas, mas bem aqui na entrada a gente optou por revestir com madeira, né? Já entrar aqui no corredor com a madeira para começar a chamar para a cor da marcenaria que a gente colocou no ambiente como um todo. Aqui a gente tem um corredor um pouco estreito, né? Isso já era uma característica do ambiente e ela precisava acomodar algumas coisinhas e falou, poxa, eu gostaria de criar alguma coisa nessa parede. Na época ela não tinha nada, aqui só tinha circulação mesmo. Então o que que ela pediu? Pra gente deixar um espaço aqui para acomodar os itens, as malas do Márcio. O Márcio é piloto de avião, então ele chega às vezes de viagem e aí ele quer ter um lugar para colocar uma malinha. Então esse espaço nós deixamos livres. Aqui nós temos um armário de 2 portas, né? Que aí ela usa para acomodar maquiagem, itens menores. A gente tem 25 centímetros de profundidade total aqui. Então, para o armário sobrou mais ou menos, considerando o fundo, sobra mais ou menos uns 20, 22 centímetros. Toda essa extensão aqui a gente também tem para acomodar esses itens pequenos, né? Nós optamos por colocar as portinhas de fecho-toque. Eu acho legal falar dessa questão do fecho-toque, porque muitos clientes e muitas pessoas perguntam pra gente se o fecho-toque é realmente funcional. Eu sempre respondo que isso é muito do cliente, é muito da pessoa. Tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam muito. O que que acontece com o fecho-toque? Às vezes você tenta fechar e abrir e ele dá uma travadinha e não fecha. Mas se você colocar a mão exatamente no lugar do fecho, ele fecha perfeitamente. Então, para poder responder essa pergunta, eu fiz o fecho-toque na minha casa. Então, praticamente uma parte dos móveis do meu apartamento são de fecho-toque e para mim funciona super bem. Então, é uma coisa de gosto mesmo. Vale pensar bem para ter uma coisa bem funcional. Nesse canto, nós criamos um mini camarim, né? Como a gente não tinha muita profundidade, aqui a gente ficou com mais ou menos 50, 60 centímetros de circulação. Nós criamos esse mini camarim, que a ideia inicial era fazer até um tampo com vidro, mas ficou muito pequeno, então não ia dar para encaixar o vidro bem. E aí nós fizemos, ó, um tampo com um tampo, né, que abre e fecha para ela poder colocar os itens dela de maquiagem e outros utensílios. Nós também colocamos o Adnet, né, que é um espelho, é o modelo desse espelho, vocês já devem ter visto em outros vídeos. Na época estava super em alta e esse daqui é iluminado. É muito legal vocês fazerem esse tipo, é mais uma dica. É muito legal fazer esse tipo de iluminação nos espelhos, principalmente para as mulheres se maquiarem. Para quem gosta de usar maquiagem, ele é muito útil porque você vê todos os defeitinhos ou para tirar um pelinho, alguma coisa. Então, vale a pena colocar o espelho retroiluminado. E aí aqui em cima nós fizemos uma prateleira para separar o ar-condicionado da área do móvel. Tudo bem? Para separar da área do móvel. Então nós deixamos o ar-condicionado para cima, o aparelho do ar-condicionado, e fizemos uma iluminação para dar uma valorizada nos objetos ali em cima. A cortina, vocês também já devem ter visto em outros projetos, que eu sou fã desse tecido. Então a gente tem uma telinha aqui na frente, como a gente já tem um blackout atrás, né, que é da própria esquadria, aquele blackout que puxa, a gente tem aqui um voal por trás e uma telinha por cima. Isso aqui é um tecido que eu amo, dá um aconchego, dá uma carinha romântica para o ambiente, então ele acaba aparecendo em alguns projetos nossos. E aqui nesse canto nós temos o painel, né? A gente tem o painel da cama completo. A gente optou por subir com a madeira nessa faixa, né, do corredor, onde a gente alinhou com a mesa de cabeceira. A mesa de cabeceira também foi feita sob medida, com pé de serralheria feito sob medida. E esse puxadorzinho aqui que dá um super charme para ela. Tem um corinho. E o painel, eles queriam um painel que tivesse um desenho geométrico. Na época a gente conversou sobre isso, ela até me mostrou algumas referências. Mas uma dica para quem tem ambientes pequenos é não colocar o desenho geométrico com muitas linhas, com muita informação. Por quê? Quanto mais informação a gente tem num ambiente pequeno, parece que o ambiente é menor. Então nós optamos por manter o desenho geométrico, né? A gente escolheu um desenho geométrico bem limpo. Você vê que a gente tem 1, 2, 3, 4 linhas só.
E no fundo dessa linha a gente tem a cor do MDF amadeirado, para dar uma profundidade. E aqui a gente tem oh, Jesus! A cabeceira estofada, a cabeceira estofada, que nós criamos esse vinco aqui nas duas laterais, que é para fazer a emenda do tecido. É num linhão, bem gostoso, num tom bem neutro, que ele continua, vocês vão ver que ele continua na roupa de cama. Essa roupa de cama fomos nós que colocamos, que aqui a gente fez tudinho, entregou 100%. Agora, no banheiro do casal, nós optamos por colocar um revestimento inspirado no Carrara, com um acabamento polido, né, um porcelanato polido. Aqui na bancada, a gente tem uma cuba escavada num quartzo cinza, para combinar com o revestimento. Na marcenaria, isso também é uma característica dos nossos projetos. A gente sempre vai ornando a marcenaria dos ambientes, né? Dos quartos, da sala, os tons de marcenaria. Então a gente optou por seguir com o mesmo tom de MDF. E aqui a gente tem um perfil cava com a fita no amadeirado, para chamar para madeira que já aparece nos outros ambientes. Aqui, ó, nós temos duas gavetas, duas boas gavetas, cara, com uma dimensão bem legal. O espelho foi colado diretamente na parede. E aqui dentro do box nós colocamos um outro acabamento, que eu vou pedir para o André mostrar, que eu não me lembro o nome, já faz muito tempo, gente, eu não lembro mesmo. Mas se vocês tiverem dúvida com relação aos revestimentos, podem colocar nos comentários aí que a gente fala para vocês. E um nicho aqui com a mesma pedra da bancada. Finalizando aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um apartamento que a gente fez com muito carinho, assim como a gente faz todos os nossos trabalhos na La Módulo. Muito amor das pessoas envolvidas, foram clientes incríveis, né? Essa, como eu disse, já foi a segunda obra que nós fizemos para eles. Inclusive vou pedir para eles para fazer o vídeo do apartamento da Riviera. Se vocês querem que a gente poste, escrevam aí embaixo nos comentários, posta o apartamento da Riviera, para a gente convencer eles a filmar lá também. Eu queria agradecer por vocês terem ficado até aqui e espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Queria pedir para vocês não esquecerem de se inscrever, porque toda semana tem vídeo no canal. A gente está fazendo uns vídeos de dicas bem legais de arquitetura e de decoração. E comentarem, mandarem para os amigos, que é isso que dá força para a gente continuar. Obrigada!